Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu estou acompanhada, trouxe aqui um livro que me ajudou muito e ainda me ajuda no meu processo. É um livro que eu consulto constantemente porque tem muito conteúdo maravilhoso a respeito de identidade e também sobre medo. E este é um vídeo que faz parte de uma minissérie de 3 vídeos a respeito do medo. E tem uma passagem aqui nele, logo na abertura. O nome desse livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Deixa eu mostrar a capinha pra vocês. É da Brené Brown. Inclusive, ela tem palestra do TEDx na Netflix. Se você quiser assistir, eu super indico. E aqui logo no início, no prólogo, já iniciou o livro falando, assim, trazendo um texto, um pedaço de um texto, assim, simplesmente maravilhoso a respeito da vida. E hoje nós vamos falar também de medo e medo de viver. Então fica aqui comigo até o fim, porque vai ser maravilhoso. Vou iniciar falando o texto, né? Esse é um texto adaptado, é um pequeno, realmente é um trecho de um discurso do Theodore Roosevelt, e ele fala o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade ele se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo de uma grande conquista e que na pior das hipóteses, se ele fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em uma República ou O Homem na Arena. Eu prefiro a descrição O Homem na Arena porque fica mais fidedigno ao que realmente ele traz, né? Ao que realmente fala a sua mensagem, e a sua mensagem é de fato viver. Nós falamos sobre os diversos tipos de medos mais importantes, aqueles que mais acontecem, os mais comuns. Abordamos aqui no vídeo anterior sobre o medo, se ele é bom ou se ele é ruim. E hoje nós vamos falar sobre o antídoto do medo, que é a ousadia, a coragem. Se nós não temos ousadia, se nós não temos coragem de viver, nós deixamos de viver. E tem muita gente que está sentado de fato nas arquibancadas assistindo outras pessoas viverem, outras pessoas caírem, levantarem, sujarem os seus rostos de areia, de sangue, de suor, e tá ali mais preocupado em apontar de fato. Mas na verdade, essa pessoa que está na arquibancada, ela não vive. Por medo, ela deixou de viver. Então hoje eu me posiciono como alguém que não tem tolerância para o medo. Eu, quando percebo que estou com medo de alguma coisa, eu já busco identificar que tipo de medo é esse, qual é a origem dele, para matar logo o quão mais rápido possível eu conseguir. Tem alguns que demandam um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia, inclusive para identificar, não só para matar, para vencê-lo, mas também para identificar qual é esse tipo de medo, de onde ele vem. Porque, como eu falei no vídeo anterior, os medos eles aparecem, eles vão continuar batendo na nossa porta. É um sentimento que está intrínseco ao ser humano, é um sentimento universal. Então nós temos que aprender a identificar para que a gente possa vencer. Não é simplesmente, eu sou uma pessoa corajosa e aí eu enfrento, eu vou. Cuidado, porque às vezes esse sentimento que está vestido, está parecendo, está fantasiado de coragem, pode ser imprudência, né? Por isso que também eu disse no vídeo anterior que o medo natural, aquele medo real, em que a gente, por exemplo, se afasta de um leão, né? Não vai botar um leão dentro de casa, na verdade é uma prudência. Ele poderia ser chamado de prudência, porque basta racionalizar para que eu saiba que aquilo não é benéfico para mim. Na verdade é muito arriscado, é muito perigoso. Então esse tipo de medo é um medo que a gente considera ok,
que eu considero o nome prudência. Eu conceituo isso como prudência. Mas aquele medo que me impede de viver, que me impede de ousar, que me impede de amar, que me impede de falar, esse medo eu não tenho tolerância e eu de fato não vejo motivo para ter tolerância e nem de conviver com esse tipo de medo. Porque eu não quero absolutamente nada que me aprisione. Quando eu li esse prólogo, ele mexeu muito comigo, porque isso é uma coisa que tá realmente na minha personalidade. Eu sempre priorizei a liberdade, ser livre, e eu sempre achei, realmente, sempre tive essa crença que é válido viver. E viver é se arriscar, né? Viver é, de fato, dar a cara a tapa. E isso faz parte, a dor faz parte, o fracassar faz parte. O cuidado que nós temos que ter é de não fracassar das mesmas formas, porque isso é imprudente. Mas perder faz parte da vida. E o belo está em viver. Eu não consigo amar uma pessoa sem ser magoada por ela. Isso faz parte do pacote, como a gente costuma dizer, né? Um exemplo maravilhoso que eu acho é a maternidade, né? A maternidade é um dos grandes amores que nós podemos ter. Quem é mãe pode compartilhar desse sentimento comigo. É maravilhoso ser mãe e é muito doloroso também. A gente precisa se dedicar muito, a gente precisa ser exemplo em diversas coisas, então a gente precisa fazer um trabalho interno muito grande, porque a gente quer o melhor para aquela pessoa, para essas pessoas, né, que são os nossos filhos. Então a gente precisa dar de fato um bom exemplo com nossas atitudes, não somente com o que falamos. Então é um trabalho, é uma entrega total, absoluta e praticamente de 24 horas no ar. Imprimir bons hábitos, amar, dar limites, tudo isso é um pacote realmente muito intenso. Mas é um pacote maravilhoso, mesmo em meio à dor. É uma arena que eu entraria centenas de vezes, porque o retorno é imenso. O retorno é imensurável também. E ele é grandíssimo. O amor que vem através desse relacionamento de mãe e filhos é algo que mudou a minha vida, que me fez ser uma pessoa melhor. E que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia também. Então, esse é um exemplo que simboliza um pouco a respeito dessa arena. Sem dúvida, nós mães, nós estamos definitivamente ali no meio dessa arena, com suor, com sangue, o tempo todo nos dedicando aos nossos filhos, e isso é extremamente válido. Então, a honra está em viver intencionalmente, fazer escolhas de maneira intencional, imaginando que, claro, naquela jornada haverão dores, mas eu me permito escolher. Eu não deixo de escolher e não deixo de viver porque tenho medo. Eu não deixo de me posicionar numa discussão porque eu tenho medo. Eu posso até deixar de me posicionar por prudência, por achar talvez até que não vale a pena trazer algum tipo de opinião ali naquele contexto, mas não por medo. Eu não quero ter esse tipo de medo e não desejo que você tenha também. Talvez você possa me dizer: ah, Jan, mas assim, eu já tive medo por medo de faltar algo para minha família, eu me empenhei e eu busquei um trabalho melhor e eu fiz e executei. Olha, até ok, mas eu acho muito maléfico você usar o medo como combustível, e esse também é uma das principais mensagens que eu quero trazer aqui nesse vídeo, tá? Nessa mensagem como um todo. Na minha opinião, o medo não é um combustível, ele não deve ser usado como combustível. Você deveria trocar o medo por uma causa, por um propósito. Se o seu propósito já está definido, visto esse exemplo que eu trouxe, é dar uma vida melhor à sua família. Se o seu propósito é a sua família, é o bem-estar da sua família, então você deveria transformar e ressignificar. Tenho medo que falte algo para a minha família, eu vou dar o melhor e vou fazer o melhor pela minha família. Eu quero dar uma vida muito confortável à minha família. Então isso é uma causa, é um propósito. É essa que deve ser a sua motivação e não o medo de faltar, entende? E não a escassez. Então, eu vou viver muito mais feliz tendo em mente a minha causa, tendo como foco o meu propósito, do que o medo que me angustia, que me aprisiona, que me deixa triste e que me assusta. Porque o medo assusta e o medo ele causa imediatamente uma ação de fuga. Então, você vai desejar fugir,
de alguma forma, porque é o pacote do medo, né? A questão da fuga, ela vem realmente no pacote do medo. Então, por tudo isso que eu falo, que eu falei aqui, que eu falei em todos esses 3 vídeos, né, que estão finalizando hoje, o medo, de fato, ele não é benéfico. Eu te desejo que você seja prudente e que você adicione sabedoria e discernimento na sua vida, mas que você definitivamente, como um todo, não tenha medo de viver. Pelo contrário, seja corajoso, porque essa arena, ela é desgastante sim, mas sobretudo ela é maravilhosa. E quando você tem um propósito para tal, tudo se transforma e de alguma forma você encontra força na sua fraqueza, porque no fundo a sua motivação é o seu propósito. Eu te encorajo hoje a entender definitivamente que vulnerabilidade não é fraqueza. Estar com o rosto sujo, estar vulnerável a algo, arriscar-se, isso não é fraqueza alguma, pelo contrário. Isso é ter força, isso é viver com ousadia. A nossa coragem, ela vem exatamente da nossa vulnerabilidade. E o nosso combustível, a nossa motivação, ela vem de fato do nosso propósito. E o caminho, ele se faz caminhando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal. Toda semana nós temos vídeo aqui e eu espero te encontrar no próximo nível. Um beijão, fica com Deus e até lá. Tchau!